Olá, turma de construção de páginas web 1. Hoje eu vou ensinar uma coisa para vocês que é muito importante, que é você conseguir colocar o seu site no ar, né? Colocar ele, deixar ele disponível na internet para o mundo inteiro, ok? Eu vou usar como estudo de caso aquele nosso último projeto, né, que nós desenvolvemos, o exemplo de layout, tá? Então eu estou com ele aqui e lembrem que eu sempre já tem algum tempo atrás eu falei, ó, a partir de agora nós vamos desenvolver tudo que a gente for criar, a gente vai colocar dentro da pasta public, que é a pasta pública, ou seja, a pasta onde tem todos os artefatos que eu quero que fiquem disponíveis online quando eu for publicar o meu site, ou seja, tudo que eu quero publicar. Então a gente basicamente colocou tudo lá dentro. Então os HTMLs, as imagens, fontes, as folhas a folha de estilo, né? Então tá tudo aqui já. Então para que o processo dê certo, você precisa estar com o seu VS Code aberto, com o seu projeto aberto, e aí ó, você abriu o projeto e você visualiza a pasta public, tá? Isso é crucial, inclusive é algo que eu insisto aí já tem um tempo, né? Abra o VS Code na pasta do seu projeto, perfeito? É só olhar aqui, ó, já está aqui exemplo layout. Tá? Bem, existem várias formas de você colocar, né, de você hospedar o seu site. Existem serviços gratuitos, existem serviços pagos. Eu vou falar de um serviço gratuito, que é um serviço bem bacana, que é o serviço do Firebase. Né? O Firebase é uma plataforma, né, do Google que oferece não apenas hospedagem, mas também outros tipos de serviços. Tá? Por exemplo, coisas de aprendizado de máquina, hospedagem de arquivos, bancos de dados na nuvem, enfim, uma série de serviços bem interessantes, mas não vamos expandir muito. O que nos interessa é que ele oferece a hospedagem, tá? E a forma como a gente faz a hospedagem é muito prática, como vocês vão ver. Então você vai acessar firebase.google.com e basicamente você precisa aqui ter uma conta do Google, uma conta do Gmail, né? Caso você não tenha, você vai precisar criar, tá? Eu tenho algumas contas no Google, né? O que eu vou fazer? Então você vem aqui, clica em fazer login, você vai escolher lá a conta que você quer, vai entrar lá com a sua senha. Ele vai realizar a autenticação. E aí, beleza. Então, se tudo deu certo, você vai ver aqui no canto superior direito lá, se você tem uma foto na sua conta, ou pelo menos a inicial do seu nome. Beleza? E o que a gente precisa fazer? Né? Aqui na plataforma do Firebase, a gente não faz muita coisa. A gente precisa só criar uma aplicação. Para a gente hospedar o site, a gente tem que criar uma aplicação lá no Firebase. Então, eu vou mostrar esse primeiro passo. Você vai clicar aqui em ir para o console. Ele vai abrir o console, né, onde você consegue trabalhar aí no Firebase. Eu já tenho aqui algumas aplicações, todas basicamente de aulas, quase todas de aula. E você vai clicar aqui no adicionar projeto. Se é a primeira vez que você acessou, né, que você acabou de criar sua conta no Firebase, provavelmente vai ter só esse botão. Então você vai clicar aqui em adicionar projeto. E aí ele começa, ó, vamos começar com o nome para o projeto. Esse nome do projeto ele tem que ser único e ele vai influenciar na URL, no endereço do seu site. Então o que eu vou chamar aqui? Eu vou chamar esse cara de exemplo layout Sydney. Exemplo layout Sydney. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Não coloquem esse mesmo nome. Lembra que eu acabei de falar que este nome tem que ser único? Ele tem basicamente que ser único, não pode existir um outro projeto no Firebase no mundo com este mesmo nome, tá? Se você colocar esse mesmo nome, você vai perceber que ele vai botar um nomezinho diferente, ele vai colocar alguns caracteres e números, né, no final aqui do nome gerado, tá? Então aqui, ó, pode ver que ele ficou com o mesmo nome, porque isso significa que não tem nenhum outro projeto com este nome, tá? Então eu chamei de exemplo layout Sydney, coloca exemplo layout seu nome, se já tiver outro, coloca aí um apelido, enfim. Se, mesmo você colocando um nome e um apelido, ele não ficou igual, ficou aqui no final com um sufixo, né, com alguns caracteres diferentes, pode ser assim, não tem problema, tá? Só entenda que a sua URL vai ficar com esse nome, né, lá como parte do endereço. Então, eu vou clicar aqui em continuar.
ele dá aqui algumas opções. Ó, você quer ativar o Google Analytics. O Analytics é uma ferramenta, tá? Que ele te dá alguma inspeção. Então, por exemplo, ó, quantas pessoas estão acessando, eles estão conseguindo acessar, deu alguma falha, tem algum problema, tal. Se você quiser deixar ativado, tudo bem. Eu vou desativar. Deixa eu deixar ativado. Ele não vai influenciar muita coisa, tá? A gente está criando aqui uma aplicação de laboratório, né, digamos assim, só para testar como é que coloca algo no ar. Para a gente deixar ativado ou não, não influencia muito. Clica aqui em continuar. E aí selecione uma conta, né? Aqui basicamente você vai clicar e vai escolher a sua conta do Google que você utilizou ali. Perfeito, para acessar. Eu tenho uma conta aqui de teste, né? Que é só para fazer esses testes, é um e-mail só para fazer, fazer essas brincadeiras. E aí, basicamente, você vem aqui e clica em criar projeto. Muito provavelmente, ele vai criar seu projeto sem problemas. Raramente, vamos ver se vai acontecer aqui, inclusive, dá um problema, ó, não conseguiu criar, tal, mas se você insistir de novo, ele cria, tá? Comigo, eu já fiz várias vezes, teve uma única vez que isso aconteceu, tá? Mas na maioria das vezes, ele vai ficar falando aqui, te dando esse log do que está acontecendo, e ele vai conseguir criar a sua aplicação sem problemas, tá? Basicamente, o nosso site ele vai ficar hospedado lá no serviço de nuvem do Firebase, perfeito? Então aqui, ó, exemplo layout Sidney, seu novo projeto está pronto, continuar. E o que você vai fazer agora aqui no Firebase? Você não vai fazer mais absolutamente nada, tá? Pode deixar, se você quiser deixar aberto, pode deixar, se você quiser fechar, pode fechar, e beleza. Agora é o seguinte, vamos lá para o nosso site. Agora vem a parte mais complicada, tá? Por isso que agora o bom da gente tá gravando esse vídeo é que você pode parar, você pode voltar. E eu já vou recomendar o seguinte, tá? Se por um acaso você, no meio do processo, você viu que não deu certo, você errou, não deu certo, eu vou mostrar lá no final como você faz para refazer, a forma mais garantida de você refazer, né, o processo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o administrador do Firebase, o kit de ferramentas do Firebase, que é um cara chamado Firebase Tools, ferramentas do Firebase. Como que a gente instala ele? Via npm, né? Então, para instalar esse cara, você vai precisar ter o Node.js, tá? Vai precisar ter o Node.js instalado no seu computador, perfeito? Então, se você não tem ainda o Node instalado no seu computador, entra lá em nodejs.org e baixa esta versão aqui, a versão LTS, o primeiro botão que aparece para você, tá? Ele tem essa outra versão que é a mais atual, mas como ele mesmo fala, é recomendada para a maioria dos usuários. Clica, baixa, instala essa daqui, tá? Então precisa do Node.js. Com o Node.js instalado, a gente vai instalar esse cara aqui no nosso computador. Como que a gente instala ele no nosso computador? Você pode abrir um terminal, um terminal de linha de comando separado, ou você pode vir até no próprio terminal aqui do VS Code, tá? E você vai digitar o seguinte comando: npm, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, npm i -g Firebase -tools, tá? npm i -g espaço Firebase Tools. Importante salientar o seguinte, essa instalação você vai fazer uma vez só no seu computador. Então, por exemplo, você está instalando ele agora, certo? Você vai fazer todo o processo, vai colocar seu site no ar. Amanhã ou semana que vem você vai criar um outro projeto. Eu quero jogar lá para o Firebase. Preciso instalar o Firebase Tools? Não, ele já está instalado no seu computador. Por quê? Porque quando a gente faz a instalação, o npm install, né, com esse parâmetro "-g", ele significa instalação global. Então você faz uma vez, a não ser que você formate seu computador, desinstale o Node, enfim, ele vai ficar lá instalado, tá? Então lembra disso, você vai fazer isso uma única vez no seu computador, nos próximos projetos você não vai precisar fazer. Então Enter, e ele vai baixar o Firebase Tools e vai instalar aí no seu computador. Então esse demora um tempo, depende muito da largura de banda da sua internet, enfim, né? Então basicamente ele vai baixar e vai instalar. Esse processo que a gente vai fazer aqui agora, ele não é tão complicado, mas você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque se você errar um detalhezinho, isso pode influenciar e você de repente não consegue colocar lá depois o seu site no ar. Bem, ele instalou, no final ele vai aparecer aqui esse mais
né, esse Plus Firebase Tools, no caso a última versão aqui é a versão 8.3.0 e beleza. Feito isso, significa que está tudo ok. Eu vou limpar aqui meu terminal e aí é o seguinte, o que nós vamos fazer? O processo de você subir o seu site lá para o Firebase basicamente precisa de 3 comandos, tá? O primeiro comando você vai fazer a primeira vez que quando você ainda não associou, não subiu nada, nenhuma versão, nenhuma vez, né, do esse site, esse projeto lá para o ar, você precisa inicializar ele. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai digitar aqui o comando Firebase init. E é aqui que está essa é a parte mais complicada, tá? Na verdade, eu falei 3 comandos, não, são apenas 2 comandos, tá? E esse Firebase init que você vai fazer a primeira vez, né, no projeto, é o que é mais complicado, porque é aqui que você tem que prestar atenção nos detalhes. Então, prestando bastante atenção. Primeiramente, vou executar aqui Firebase init e Enter. Aliás, de novo, eu volto, eram 3 comandos mesmo, perdão. Por quê? Porque antes de você executar o Firebase init, lembra que o Firebase ele é associado a uma conta do Google. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é logar. Você tem que entrar com login e senha para quê? Para autenticar o seu computador no Firebase. Então, você vai digitar Firebase espaço login. Firebase espaço login. Ele vai perguntar se ele pode coletar dados, né, do Firebase Tools aqui do seu computador para uso e reportar para ver se dá algum problema para eles poderem corrigir depois e tal. Tanto faz, tá? Eu vou colocar um Y que é DS e Enter. E aí, muito provavelmente ele vai abrir aqui lá no browser, né? No browser que tiver setado aí como browser padrão no seu computador, a página para você autenticar, tá? Você entrar com a sua conta. Então, no meu caso, essa conta aqui, eu vou clicar aqui em cima. Ele vai perguntar, provavelmente pode ser que ele peça antes que você digite a senha, tá? No meu caso já estava autenticado aqui, ele não pediu para entrar com a senha. Se ele pedir para entrar com a senha, você entra com a senha do seu e-mail, da sua conta do Google. E ele fala, ó, Firebase CLI, né? CLI vem de Command Line Interface, interface de linha de comando, né? Porque a gente vai digitando os comandos, é uma interface de linha de comando. Quero acessar a sua conta do Google. Aí ele fala, isso vai permitir que ele visualize e gerencie seus dados dos serviços do Google Cloud Platform. O Firebase usa por baixo dos panos a Google Cloud Platform, a plataforma de nuvem, né, do Google. Por quê? Porque ele hospeda o seu site, os dados, na nuvem, nessa plataforma aqui. Ele é uma interface entre você, sua aplicação, e o Google Cloud Platform. Ver administrar todos os seus dados e configurações da Firebase e, aqui também em inglês, né, View Your Cloud Platform Projects, visualizar os seus projetos na plataforma da nuvem do Google. Permito. Pode permitir. Como eu falo para alguns alunos, né, pode vender sua alma à vontade, perfeito? Se você não vender sua alma, você não vai conseguir fazer o processo. Beleza, ó, uhul, né? Sucesso, fechou. Pode fechar aqui. Quando você voltar, ele vai mostrar aqui, ó, sucesso, logado, e aí com a sua conta, né? Beleza? Vou limpar aqui um pouquinho. Então, primeiro passo também. Esse passo de autenticar, se você estiver usando seu computador pessoal, bacana, pode deixar autenticado. Né? Você não precisa dar o logout, que eu vou mostrar depois, lá no final. Agora, se você estiver utilizando uma máquina que não é sua, um computador que não é seu, ou você estiver lá no laboratório, no IFMS, aí é interessante que no final você dê o logout, né? Ou seja, você faça com que o computador saia da sua conta, e por questões de segurança, beleza? Eu vou mostrar no final. Agora sim vem o comando mais complicado, tá? Que é o Firebase init, que é para inicializar a sua aplicação no Firebase. Então, Firebase espaço init, eu vou ocultar aqui um pouquinho, Firebase init e Enter. Opa, Enter. Ele vai mostrar aqui Firebase, e aqui ele fala, ó, quais das features, né, das características dos serviços, né, do Firebase que você quer utilizar, você quer setar, você quer configurar para esse projeto. Como eu falei, ele oferece uma série de serviços, ó. Banco de dados, tanto o database, que é o banco de dados mais simplão do Firebase, o Firestore, que já é o banco de dados mais avançado, né, do Firebase, as funções, hospedagem, armazenamento de arquivos, emuladores, tem também a parte de aprendizado de máquina. Eu quero o hosting. Então, o que você vai fazer? Você encontra aí no seu teclado a setinha para baixo, sabe aquelas 4 setinhas direcionais que você tem no teclado? Cima, esquerda, direita e baixo?
vem aqui com seta para baixo e vai até hosting. Então vou aqui, 1, 2, 3, hosting. Aqui que muito aluno faz besteira. Por quê? Porque ele fala, ó, aperte espaço, tecla de espaço para selecionar. Aí o aluno vem dar Enter, olha o que acontece. Ele dá um erro, né? Ele mata o comando. Então, de novo, vou rodar aqui o Firebase Init. Aí, ó, você vem 1, 2, 3, e você vai apertar a barra de espaço. Barra de espaço. Com a barra de espaço pressionada, perceba que você selecionou a opção Hosting. Hosting, hospedagem. Depois que você selecionou, aí sim, você vai e aperta Enter. Aí ele pergunta, ó, por favor, qual é o projeto que você quer, né? Qual é o projeto lá do Firebase que você quer? Tem como você já ir fazendo Firebase Init sem você ter criado previamente o projeto. Só que aí a configuração fica um pouco mais chata. Então, como a gente já foi lá, já criou o projeto e tudo mais, você vai deixar essa opção mesmo, ó, Use an existing project, ou seja, utilizar um projeto já existente. Então aqui você só aperta Enter. Ele vai olhar lá na sua conta do Firebase e vai olhar todos os projetos que você já criou, tá? No meu caso, eu já tenho um monte de projeto lá. No seu caso, você provavelmente só vai, se você nunca usou o Firebase, só vai ter um, só vai aparecer ele. Então, no meu caso específico, e tem um monte de projetos, eu vou vir aqui com a seta para baixo e vou escolher aqui o exemplo Layout Sydney, tá? Então, basicamente, vai aparecer o projeto com o nome que você associou lá. Então, eu vim aqui, selecionei e vou apertar Enter. Agora é o seguinte, ó. Qual pasta, qual diretório que é o diretório público do seu projeto? Por isso, lembra que eu falei? Vamos colocar tudo dentro da pasta Public, né? Ele pergunta, é a pasta chamada Public? Ele está falando, é a Public? É, né? A gente já se preparou aqui. Então é só apertar Enter, perfeito? Perceba que ele já criou um arquivo diferente aqui, né? Beleza? Então apertei Enter aqui, ele já falou que a pasta pública é minha pasta pública é a pasta Public. Agora preste muita atenção aqui, ó. Ele vai perguntar, quer que configura o seu site, sua aplicação como um Single Page App, um SPA? O que é um SPA? O que é um Single Page App? Por enquanto, abstraia. Vocês vão aprender isso lá na construção de páginas web 4. Nossa, professor, mas lá na web 4? Sim, sim. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso pelo menos explicar uma hora o que vem a ser o SPA. Mas lá na web 4 vocês vão aprender a desenvolver um Single Page App, tá? No nosso caso, não, tá? Porque se você colocar aqui, sim, ele vai dar problema na hora da gente colocar lá no ar, tá? Então aqui eu vou apertar a tecla N, opa, deixa eu clicar aqui dentro, tecla N de No, perfeito? Só apertar a tecla N e Enter. Isso aqui é muito importante. Ele vai falar, ó, criei uma página de 404. Você vai ver que ele criou lá dentro um 404.html, que é a página de não encontrado. Depois, no próximo projeto, eu vou falar sobre isso, o página de não encontrado. Próximo projeto não, mas mais para frente, na verdade. Não tem problema, ele criou esse arquivo lá, pode ficar tranquilo. Ele fala, ó, eu já vi que você já tem uma index.html. Posso sobrescrever? Ah, Firebase, mas é claro que não. Você está maluco? Se você sobrescrever a minha index, eu estou ferrado, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai apagar a sua index.html e vai criar uma outra index.html toda diferente. Se você apertar Enter aqui direto ou apertar Y, você vai ferrar com o seu projeto. Por quê? Porque ele vai sobrescrever, ele vai sumir com a sua index. Você vai perder aquela index que você criou. Então aqui, ó, não aperte Enter direto. Você vai vir aqui e vai apertar N de não, né? No. Aí sim você aperta Enter, tá? E pronto, está inicializado. Essa é a parte mais difícil, tá? Então presta bastante atenção, eu dei o passo a passo aí, né? Porque essa é a parte mais complicada, tá? Bem, você vai perceber que ele criou, ó, fora da pasta public, alguns arquivos, Firebase RC, gitignore, Firebase JSON, né? E lá na public ele criou só a 404. Se por um acaso, no final do processo que a gente vai fazer aqui, você vê que não deu certo, seu site não subiu, o que você faz? Você vem aqui, ó, apaga esses 3 arquivos e vai lá e dá o Firebase Init de novo, tá? Beleza? Mas se você fez tudo certo aqui no Firebase Init,
esse Firebase Init, a inicialização é uma vez só, tá? Depois eu vou mostrar que se você quiser atualizar seu site, você não precisa inicializar de novo. A gente vai ver isso já já. Perfeito? Vou limpar aqui um pouquinho. E agora o que eu faço? Agora vem a parte mais gostosa do processo, que é fazer o deploy. O que é fazer o deploy? É mandar seu site para o ar, né? Então vou vir aqui, Firebase, espaço, deploy e enter. Essa é a parte mais prazerosa, vamos ver se vai dar tudo certo, né? Porque é aqui que você está mandando para o ar. Então aqui ele está fazendo o upload dos seus artefatos, né? Olha, encontrei 10 arquivos dentro da pasta public, upload completo, finalizando a versão, deploy completo. Aí ele fala o seguinte, ó, esse é o endereço do seu site. Este é o endereço do seu site. Olha que bacana. Você hospedou seu site e ele já tem um endereço público, tá lá. Exemplo layout sydney.web.app, né? E outra coisa legal é que o Firebase já habilita o HTTP seguro, que é algo que vocês vão aprender mais a respeito lá na frente, né? Nas disciplinas de redes e também um pouco nas disciplinas de desenvolvimento de software também, tá? Eu vou apertar a tecla Ctrl aqui e clicar, ou você pode copiar e colar, né? Ou pode copiar aqui e colar lá no browser, mas eu vou apertar a tecla Ctrl e vou clicar. Ele vai falar configurar, configurar, blá, 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 só mandar um open. E olha só, meu site está no ar, que bacana, bem legal. Tá faltando só uma coisinha no meu site, que é um ícone de favorito. Olha só, eu quero um ícone, um favicon aqui, um ícone de favorito. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso e vou aproveitar para mostrar que quando eu mudo alguma coisa no meu site, eu não preciso, basicamente é só eu rodar o Firebase Deploy de novo. Mas olha que bacana, ele já está lá no ar. Vamos ver se a parte responsiva está funcionando. Legal, tudo funcionando, olha que bacana. Navegação. Que legal. Muito bacana. Tudo funcionando perfeitamente, só que agora está disponível na internet. O cara lá do Japão pode acessar o meu site. Bacana, né? Bem, então só para aproveitar essa oportunidade para ensinar uma coisa nova para vocês, também mostrar que para atualizar o site e botar ele no ar de novo é muito simples, eu vou configurar um ícone de favorito aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar num site de ícones, o Icon Finder, que eu acho que eu já mostrei para vocês, quando vocês colocaram os ícones aqui, né, responsivos. Então lembra do Icon Finder? E eu vou pegar aqui um ícone bacaninha para eu colocar aqui no favicon do meu site. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, meu site é o site do Sydney, eu vou pegar aqui um ícone de um professor, vou colocar aqui Professor. Pode pegar o ícone que você quiser, tá? Eu quero os gratuitos porque eu não quero gastar dinheiro. Eu vou pegar o clichê mesmo do Einstein. Vou pegar esse clichêzinho do Einstein. Legal. Pode ser até um ícone sem muito detalhe, tá? Mas eu vou pegar esse aqui, vai nesse clichê mesmo. Eu selecionei ele e aí você vai fazer o seguinte, tá? Você não vai baixar ele como um PNG. Você vem aqui em outros formatos. Deixa eu ver se ele tem. Deixa eu ver só se ele tem o... O ideal aqui para os ícones é que seja um ícone com a extensão .icon, tá? Mas se não tiver, você pode usar ele como PNG também. Deixa eu ver se tem outros. Vou pegar esse aqui. Ó, esse aqui tem. O ideal para ícones, tá? É você utilizar a extensão .icon, tá? Mas você pode usar PNG também. Então eu peguei aqui o .icon e vou baixar ele aqui como nessa extensão .icon. Deixa eu ver se ele tem a opção de tamanho. Eu quero o menor tamanho possível. Aqui, .icon. Peguei aqui, o menor tamanho era os 64 pixels, outros formatos, .icon e download. Então vou baixar ele. Eu já, para não perder tempo, eu já vou baixar ele lá dentro do meu projeto. Deixa eu pegar aqui, achar a pasta do meu projeto. CPW1, exemplo layout, público, imagens. Aliás, não bota na imagem não, vou colocar aqui dentro da pasta público, tá? Não vou colocar dentro da pasta de imagens. Vou colocar aqui e vou chamar de... E aí eu vou batizar ele de favicon, que é meio que um padrão, né? Favicon é de favorite icon, ou ícone de favorito, que é o ícone que fica lá na aba. E se alguém favoritar a sua página, dar o bookmark, né, na sua página, ele vai ficar com esse íconezinho aí. Então favicon.icon, salvar. Legal. Então lá no meu projeto agora, vou esconder um pouquinho o terminal, eu tenho aqui dentro da pasta public, né,
o favicon.icon. Perceba que ele criou aqui também uma pastinha Firebase, né? favicon.icon. Eu vou agora nos meus HTMLs, né? Então, primeiro na index. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Antes do title, eu vou colocar aqui o seguinte atalho: link, favicon. Link, favicon. E aí, beleza. Aqui ele já pegou até ó, o mesmo nome, ó, viu? favicon.icon. Você vê que por padrão ele já espera que seja um ícone do tipo icon. Se por um acaso você baixou um PNG, um favicon.png, você vai colocar aqui favicon.png e aqui você vai colocar image/png, tá? No meu caso é icon mesmo, perfeito. Bem, eu vou copiar aqui, eu vou fazer isso aqui nas outras páginas também. Então vou vir aqui na sobre, eu só não vou mexer na 404. Link, favicon e contato link, favicon. Bacana. Então, olha só, eu fiz uma alteração no meu site, né, no meu projeto. Eu preciso subir essa alteração aqui para o Firebase. O que eu faço? É muito simples, tá? Vou limpar aqui. É só você executar o Firebase deploy de novo. Então, Firebase deploy de novo. Não precisa inicializar porque, como o próprio nome diz, inicialização é no início, é só na primeira vez. É só na primeira vez, tá? Rodei aqui o deploy, perfeito. Ele falou, ó, já está lá. Vamos ver se está lá mesmo. Quando você altera ícone, às vezes você dá um F5 e ele não traz, ó. Então é importante se você der um F5 e ele não trouxe, experimenta dar um Ctrl F5 e ver se ele traz. Já trouxe, ó. Tá lá. Né? No meu caso, eu estou usando um tema escuro, né? Aqui no meu sistema operacional, então está meio difícil de ver, mas ele trouxe. E se ele, por um acaso, mesmo assim ele não trouxe, você vai fazer o seguinte, você abre aqui, aperta o F12, aperta o F12 para ele abrir aqui esse modo, né, das ferramentas do desenvolvedor, e aí você vem aqui, eu estou usando o Chrome no caso, você clica e segura, e com o botão do mouse segurado, você arrasta o mouse aqui para esvaziar cache e recarregamento forçado, tá? Mas eu creio que Ctrl F5 já vai funcionar. Viu só que bacana? Então, agora atualizar seu site é muito simples. Atualizar e botar ele no ar de novo é muito tranquilo. É um comando que você executa e já está lá, beleza? Aí é o seguinte, como eu falei, se você... Duas coisas para fechar. Primeiro, professor, fiz o processo, mas eu acho que eu errei alguma coisa na inicialização lá e meu site não subiu. O que você faz? Você vem aqui, ó, e vai apagar tudo menos a pasta public. Então, você vai apagar essa pasta aqui e esses 3 arquivos aqui só deixa a pasta public, tá? E aí repete o Firebase init, volta o vídeo aqui e repete o Firebase init. Ah, estou usando uma máquina que não é minha, né? Um computador que não é meu, é no laboratório de um amigo. Vem aqui e digita um Firebase logout, tá? Firebase logout, você vai dar um enter e ele vai falar lá que, ó, saiu da conta, né? Tudo mais. E aí você está tranquilo. Bem, então por hoje é isso. Eu quero que todo mundo aí, tá? Vocês que a galera que está fazendo trabalho aí e tal, tenta botar seu trabalho no ar, tá? Hospeda seu trabalho. É muito bacana esse processo, é muito prazeroso você colocar uma aplicação sua no ar, mostrar de repente para um amigo, para os seus pais, né? Para o seu namorado, sua namorada. É bem legal mostrar que você, logo no primeiro semestre de curso, já está conseguindo desenvolver algo, colocando aí, né, no ar e colocando no seu portfólio, né? Beleza? Então, um grande abraço e até semana que vem.